Olá, tá começando mais um Psion Psicologia Online para você. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Bom, gente, hoje nós resolvemos trazer um assunto, vocês já viram no título, mas que é tão recorrente. Eu acho que afeta tanto todo mundo, né? Acho que afeta a gente, afeta o ser humano de uma maneira geral, em todas as situações, né? Exatamente, que é a preocupação, o nível de importância que nós damos para o que as pessoas pensam sobre a gente. Então, assim, hoje está cada vez mais comum essa intensidade que a gente dá, ainda mais com as mídias. Claro, eu acho que as né? mídias reforçam cada vez mais isso. O que o outro vai pensar se eu colocar uma foto assim, se eu colocar uma foto assado. O próprio... Vou até contar um pouquinho pra vocês, que eu vi muita polêmica em relação ao Snapchat, né? O Snapchat é uma nova mídia que tem mais vídeo do que foto, e o que acontece é que some em 24 horas. E o que eu vejo, até no meu comportamento, no meu Snap, é que eu sou muito mais livre lá do que em mídias que a foto fica para sempre, sabe? Então eu fui fazer uma análise comportamental disso e percebi o quanto o ponto de que as pessoas têm só 24 horas para ver deixa a gente mais leve para poder publicar o que a gente quer, como a gente quer, com o rosto maquiado, sem maquiagem. Com filtro, sem filtro, né? Então Exato. A gente tem sido muito julgada, né? Eu acho que essa história do eu me importo muito com o que as pessoas pensam a meu respeito acompanhou toda a história, né? Não é uma coisa recente, mas com as mídias, com as fotos, com as redes sociais, com acesso à internet, com a gente tornando a nossa vida privada pública, isso piorou muito, né? Então quem se importava um pouco hoje se importa demais. Quem não se importava nada se importa um pouco. Então assim, intensificou muito, a gente tem uma necessidade muito grande em agradar o que eu tô passando, eu coloquei uma foto, o que as pessoas estão achando, estão gostando, não gostando, me acharam feia, bonita, gorda, magra, com amigos, sem amigos. Então a gente tá sempre se questionando. E a gente veio falar hoje pra vocês assim, até que ponto esse questionamento é bom, né? E o que a gente pode fazer com relação a ele. E pra começar, né, Letícia, eu acho que é legal a gente discutir um pouco juntas, porque, gente, a gente fica discutindo aqui, porque a gente faz de uma vez só o vídeo, né? A gente vai sentando, vai falando, né, vai bolando as perguntas e a gente vai se fazendo as perguntas. Eu acho que nada melhor do que a gente se colocar um pouco no papel de vocês, né? O que a gente já passou, o que a gente já enfrentou, como a gente lidou, e vamos gravando os vídeos numa sequência legal pra vocês. Então, assim, vamos começar discutindo e falando um pouco pra vocês. Letícia vai ajudar mais a gente nisso, que é entendendo por que a gente se importa tanto com o que as pessoas pensam. Então, é legal você ter falado, porque assim, a pessoa acha que ela nasce dessa forma, se importando, ou o outro não se importando, né? Então tem um quesito personalidade, né? Uma questão filogenética mesmo, e tem um comportamento aprendido, né? Como é esse comportamento aprendido? Filhos de pais que se importam muito com o que o outro pensa, né? Vão aprender esse comportamento. Ou pro modelo, né? Então assim, uma conversa de pai e mãe, seu irmão tá achando que eu não quis convidar ele pra vir aqui em casa, né? Conversa com ele, eu tô preocupada com a opinião dele. Então esse tipo de acontecimento. Você não vai num evento, o que as pessoas vão pensar se eu for sozinho? Não, vão achar que eu não tenho marido dele sozinho, né? Então você vai ouvindo esse tipo e vai presenciando esse tipo de situação e também vai virando parte dela, né? Como por exemplo, ao invés da mãe dar comida na boca do filho e falar, olha, você vai ficar com fome, a barriga vai doer na escola, você fala, mamãe vai ficar muito triste com você. Então você coloca a consequência do comportamento no outro. Eu vou comer pra minha mãe não ficar triste e nem vou comer porque eu tô com fome. Ou a criança, eu quero ir de fantasiada pra, sei lá, no supermercado. E aí a mãe ou o pai, mas o que as pessoas vão ficar pensando de você? Isso não é local pra ficar fantasiado? Fantasiado é na escola ou é numa festa? Vamos falar aquele menino bobo, aquele menino... E assim, e aí você cria, né, um repertório, um condicionamento de responder ao outro e não ao que você sente. Então, desde criancinha, né, se você tem seu filho, né, comece a prestar atenção e colocar a consequência do comportamento na ação dele, né? Escovar o dente é bom pra ele não ter bichinho no dente, né? Não é porque o papai vai ficar feliz ou porque
né, a vovó vai ficar, né, contente. Então, assim, a consequência ou a dentista não vai brigar. Ou a dentista não vai brigar. A consequência do comportamento é nossa e não o outro ficar feliz, triste, né, satisfeito ou insatisfeito. Gente, essa é uma dica que já vale o vídeo, né? Então, assim, anota isso e começa a usar no seu dia a dia, seja para educar, seja para se educar, seja para compartilhar com as pessoas, né, Letícia? É muito legal. A hora que você começa a prestar atenção nisso, né, eu acho que tem uma realização muito legal, uma satisfação muito legal, e a gente começa a fazer escolhas que tem mais a ver com a gente do que com o outro, né? Porque a gente passa uma vida inteira escolhendo, às vezes, o que o outro acha legal e não o que eu realmente gosto, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta, Zora, que tá na cabeça de todo mundo, aposto, nesse momento. Dá pra parar de se incomodar? Dá pra mudar essa sensação do que o outro pensa, de me importar com o que o outro pensa? Então, gente, na verdade, claro que dá. Se a gente tá falando, a Letícia acabou de explicar que é um comportamento aprendido, né? Na neuropsicologia a gente fala muito que os nossos comportamentos eles são regidos por conexões neurais. E o nosso cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade, por exemplo, de se adaptar. Só que gera tempo, intensidade, frequência, disposição, Sim, uma série de coisas. Dedicação, né? Dedicação. Então, eu estou me dispondo a me preocupar mais com o que eu penso e não com o que as pessoas pensam. Então, assim, só esse movimento de você se falar mais isso todo dia, de você colocar uma roupa, você gostou, ao invés de você perguntar pro outro, e aí, gostou? Pergunta pra você mesmo, vai pro espelho, e aí, gostei? Sabe? É super gostoso perguntar pro outro, né? É muito mais Sim. confortável porque o outro aprovou, então eu não tô brega. E se ele estiver te colocando de brega, né? Então, assim, por que a opinião do outro vale mais do que o seu bom senso? Exatamente, não faz o mínimo de sentido. Só que a gente se pega dessa forma, né? Uma vez uma cliente falou assim pra mim, nossa, Zora, meu marido não me elogia. E aí eu perguntei pra ela, você se elogia? E é isso, né? Então, assim, por que o critério do outro vale mais do que o nosso? Por que o outro pensa sobre a gente vale mais do que o que a gente pensa sobre a gente? Sim. Então, como a Zora disse, é um exercício diário, a gente tem que estar atenta, né? Um radarzinho, porque em pequenas situações a gente vai pedindo opinião, né? Você acha que eu compro ou não compro? Você sabe da sua conta financeira, né, do seu extrato, você sabe das suas condições, das necessidades. Quem tem que saber se compra ou não compra é você, Sim. né, não é o outro. Sim, o que você pode... Ah, Zora, então vocês estão estimulando a gente a não compartilhar nossa vida com o outro? Não, não é isso. Não, só que existe uma diferença entre compro ou não compro, ou, olha, fulano, eu tenho tanto pra investir, tô pensando em comprar ou não comprar. Me ajuda a pensar nas vantagens e desvantagens de fazer essa Ótimo. compra? Olha a diferença. Pedir uma ajuda, uma informação que você não tem. E aí, se você tem uma pessoa, um marido, um parceiro, uma parceira, você compartilhar isso com a pessoa. E é claro que a gente tem momentos de dúvida, mas não são em todas as situações para todos os tipos de ação, né? Então eu acho que é por aí. E principalmente perceber, desculpa te cortar, principalmente perceber, porque quando a gente se importa muito com o que a pessoa, com o que as pessoas pensam, a gente pede para qualquer coisa. Então assim, não é para comprar um carro que a gente se preocupa com o que a pessoa pensa. A minha pele tá marcada, então assim, poxa, será que você não tem um espelhinho, não tá vendo se tá ou se não tá? Então, a gente perde até um pouco da confiança no nosso olhar, no nosso feeling, né? E a gente vai desaprendendo a ter sensação de capacidade e segurança. Sim. Então, a pessoa que se preocupa demais com o que o outro pensa acaba ficando insegura, né? Com a sensação de incapacidade. Então, eu acho que assim, a dica que eu dou pra vocês, que a gente dá pra vocês nesse programa se questione, decida, escolha, preste atenção no que você quer, né? Mesmo que não faça o outro ficar satisfeito. Então, você quer ir naquele restaurante? Você quer aceitar aquele convite? É bom pra você também? Ou você tá indo só pra não dizer não? Né? Então, você vai experimentando essas sensações e vai ficando mais seguro, né? E se importando, consequentemente, menos com o que as pessoas pensam. Exatamente, assim, olhe pra você,
com o seu olho e não com o olho do outro. Eu acho que isso vale para vocês levarem e praticarem todos os dias. Não é para deixar para praticar em situações grandes e conflituosas. A gente começa o treino em situações menores, a gente já falou isso N vezes aqui no Psion. Então, mudança de comportamento é do pequeno pro maior e não do maior pro menor, tá bom? Então esse foi mais um Psion, né, Letícia? A gente espera, né, que vocês tenham gostado, que escrevam pra gente. Sim. A gente tá sempre aberto a sugestões de temas, de pautas, o que acontece na sua vida, o que você tem dificuldade de lidar. Escreve, curta, né, o nosso vídeo, a nossa página, né? Se inscreve no canal, porque daí você recebe assim que a gente disponibiliza, você já recebe a informação no seu e-mail, né? Então tá joia. Então esse foi mais um Psion, Psicologia Online pra você. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Até a próxima, gente. Tchau!